Já tem. Então, hoje a gente começa a parte de sistema de arquivo. Por enquanto, os arquivos estão só aqui, tá? Então, não coloquei lá onde aparece o material da disciplina para vocês. Então, os capítulos que a gente viu depois da prova, aí, o de deadlock, de gerenciamento de memória, e esse agora de sistema de arquivos só estão, por enquanto, aqui no fórum, não está lá nos materiais de disciplina ainda. Sistema de arquivo, qual que é a ideia de você ter um sistema de arquivo nos computadores aí? Sistema de arquivo, ele vai ser responsável por armazenar algumas informações no HD, gerenciar e armazenar essas informações. E essa informação normalmente tem uma grande quantidade, né? Porque se você compara o quanto de informação que eu armazeno na memória RAM e o quanto de informação que eu armazeno no HD, a quantidade de informação armazenada no HD é muito maior. Então é preciso ter um jeito de gerenciar e acessar essas informações que são armazenadas no HD. Para isso, então, entra o sistema de arquivo. Além disso, quando você salva uma informação na memória, quando você está executando um processo, ele salva alguma informação na memória, finalizou o processo, essa informação se perde, né? Já uma informação no HD, essa informação não pode se perder, essa informação precisa ser salva lá e manter essa informação lá quando o processo termina. Então, eu crio um processo, ele passa em execução, mando salvar alguma informação desse processo no disco. Essa informação vai para... Mandei salvar uma informação no disco, o processo estava em execução, o processo vai para bloqueado, salva essa informação no disco, se eu finalizar o processo, a informação tem que manter lá. Então, tem que sobreviver ao término de um processo, porque o HD aqui no caso, já que está falando sistema de arquivo, a hora que você tira a energia do HD, a informação mantém lá, né, diferente da memória. E, além disso, múltiplos processos podem acessar uma informação. Aqui é o contrário do que a gente pensaria lá que a gente falou no capítulo 2, que era de exclusão mútua. Exclusão mútua é quando eu só posso ter um usuário, ou no caso, um processo, acessando determinado recurso. Mas eu posso ter arquivos, né, no caso que estão armazenados no HD, que vários usuários podem acessar ao mesmo tempo. Então, eu preciso dar um jeito de acessar essa informação quando você tem esses múltiplos acessos. Aí, o que dá para a gente pensar? Como se o HD fosse uma representação linear desse tipo aqui, com blocos de tamanho, um tamanho arbitrário aqui, ou seja, informação, espaço para armazenar uma informação. Esses blocos aqui, ou eles vão estar livres, ou vão estar ocupados por alguma informação, e o sistema de arquivo vai me ajudar a encontrar uma informação. Então, a hora que eu quero acessar uma informação, que seria esse dado A, ou esse outro dado B aqui, ou esse dado C, o sistema de arquivo vai ajudar o sistema operacional a acessar essas informações quando ele precisa. Então, essa ajuda, ou pode ser localizando o diretório onde está esse arquivo, ou localizando informações referentes a esse arquivo, mas o sistema de arquivo presta essa ajuda aí. Além disso, manter o usuário de uma leitura de dados. Então, o sistema de arquivo também controla quem está acessando cada um desses arquivos. Vamos supor que vou colocar um outro arquivo aqui desse campo. Supor que esse arquivo D aqui, essa informação D, seja um arquivo que só pode ter acesso exclusivo, ou seja, ele tem exclusão mútua. Ele precisa ser acessado só no máximo por um usuário por vez. Quando alguém está acessando isso daqui, no caso um usuário X aqui, por exemplo, o sistema de arquivo pode ajudar a informar isso daí, falando que existe alguém acessando esse arquivo. Além disso, o sistema de arquivo também vai informar como saber se um bloco está livre ou não, né? Eu poderia indicar aqui embaixo
dessas posições, ó, 0 ou 1. 0 se a posição está livre, que ela pode ser usada pelo sistema operacional, e 1 indicando se essas posições estão ocupadas. Então, onde tem o ABCD, estaria armazenado 1, nas outras posições tudo 0. Né? Aí você entra nas funções de um sistema de arquivo. Você quer encontrar uma informação quando você precisa, eu quero que isso seja feito de forma rápida. Proteger usuários, né? Proteger usuários tem a ver com, se eu tenho 2 usuários aqui no Windows, por exemplo, um usuário professor e outro aluno, o aluno não pode acessar os arquivos, as informações do usuário professor. Né? Por isso, proteger de usuários. E descobrir que tem a ver com ver quais posições estão livres, quais posições estão ocupadas. Para armazenar esses diversos tipos de arquivos, é usada uma nomeação dos arquivos, né, que são as extensões. Aqui mostra alguma dessas extensões mais comuns aí, talvez. Qual que é a ideia de uma extensão? Quando eu pego um arquivo, normalmente ele vai estar dividido aqui em 2 pedaços. Né? No primeiro pedaço, vai ter um cabeçalho. Né? Nesse cabeçalho vai estar informações referentes ao próprio arquivo. Daqui a pouco vai ter uma outra tabelinha falando o que tem nessas informações. Mas, por exemplo, se eu tenho aqui, se o arquivo é um arquivo JPG, eu posso ter o tamanho do arquivo no cabeçalho. 1200 por 1200, né, quantidade de pixels aí. E nesse cabeçalho você vai ter outras informações. E na parte de baixo aqui, você teria os dados propriamente dito. Né? Então aqui embaixo, se você pensar lá no mais baixo nível, você teria informações em binário, só que essas informações vai representar, se é um arquivo JPG, essas informações em binário vai representar a representação da imagem. O que, por exemplo, se eu pego um programa aqui que lê arquivo JPG, o que esse programa faz? Por que ele consegue ler JPG e ele não consegue ler, por exemplo, o MP3? O Galeria aqui do Windows, por exemplo, ele sabe identificar um arquivo pelo seu cabeçalho, descobrir que ele é de um formato de imagem, e ele pega essas informações em binário e mostra na tela essas informações como se fosse uma imagem. Um arquivo MP3, ele teria essa informação de dados em binário também, né? Porque tudo vai estar armazenado no binário. Só que o cabeçalho dele vai ser diferente. Um player de música vai ler o cabeçalho desse arquivo e jogar esse 0 e 1 que está armazenado na música, por exemplo, a saída de áudio para tocar esse 0 e 1 como se fosse uma música. Né? Então as informações, como ele vai ler, acaba sendo diferente para cada tipo desse arquivo. Os arquivos podem ser representados em 3 tipos. Né? Primeiro, você pode ter uma sequência de bytes, né? Que é uma sequência de 0 e 1 aí, a cada 8 bits você forma um byte, e você tem informação do seu arquivo direto sequencial, só agrupando aí em bytes essas informações. Uma segunda representação é uma informação na forma de registros. Vocês devem estar vendo aí já em C struct, que é você juntar a informação em um registro. Né? Então eu poderia ter aqui um registro, cada registro falando de uma pessoa. Então ele poderia ter aqui o nome, a idade da pessoa e o número de celular, por exemplo. Aí, no próximo registro, você tem informação de outra pessoa. Aqui não, aqui você pode ter algo sequencial, como se fosse o nome de 3 pessoas primeiro, depois a idade das 3 pessoas, depois o celular das 3 pessoas. Aí, na hora de você ler essa informação, você tem que pegar o primeiro nome que aparece, a primeira idade, o primeiro celular, e aí por diante. Ou você pode ter uma informação do jeito aqui de uma árvore. Né? Aí vocês devem estar vendo já também alguns tipos de árvore aí com Marcelo na estrutura de dados, né? Mas a árvore vai representar informações num formato mais específico. Né?
Em cima você tem a raiz, embaixo você tem as folhas, e esses elementos aqui, cada nó pode ter alguns filhos, né? Nesse caso aqui, é como se você pegasse o formiga, é como se o gato, vaca e cachorro está relacionado com a formiga. E essa relação não é relação na parte biológica, né? Gato, vaca e cachorro não tem nada a ver na biologia com a formiga, mas eles teriam essa relação. Mesma coisa, raposa, cabra, leão e coruja. Você tem uma representação aqui no formato de árvore. Também é um jeito possível de estruturar um arquivo. E aqui que eu comentei do tipo de arquivo lá do cabeçalho. Essa segunda representação do lado direito aqui seria um arquivo qualquer. Então eu tenho lá o cabeçalho desse arquivo. No cabeçalho eu posso ter lá data que o arquivo foi criado, qual que é o usuário proprietário desse arquivo, bits de proteção, tamanho do arquivo, por exemplo. Os bits de proteção, vamos supor que eu sou o criador do arquivo. Eu tenho lá os bits de proteção Maurílio. Esses bits de proteção, eles podem estar descritos como sendo R, W e X. Então, se eu criei o arquivo, os bits de proteção RWX pode ser 1 para todos. RWX vem de R de read, para ler, W de write, para escrever, e X de execute, para executar. Então, o criador, se eu criei o arquivo, Maurílio tem permissão 1, 1, 1. Qualquer outro usuário, por exemplo, eu posso ter um nível de permissão diferente. Então, eu penso no R, W e X. Qualquer outro usuário pode ler o arquivo, não pode escrever no arquivo, mas pode executar. Eu posso criar uma permissão para um grupo específico, né? Então eu crio lá, como se eu tivesse usuários aqui no meu computador, eu crio um grupo, sei lá, família. Esse grupo pode ter permissão para ler, permissão para escrever e permissão para executar também. Então aqui eu estou associando grupos de usuário com as permissões do meu arquivo. E, de novo, essas permissões armazenadas no cabeçalho do arquivo. Aí, além do cabeçalho, você vai ter o módulo objeto, que é um pedaço do arquivo propriamente dito. Isso daí pode ser quebrado em várias partes, né? Por isso que aqui ele representa 3 vezes essas representações aí. E do lado esquerdo, eu tenho a representação aqui de um arquivo executável, né? Aí, para um arquivo executável, eu também tenho o cabeçalho, que é esse pedaço aqui, que está em amarelo, né? No cabeçalho de um arquivo executável, você vai ter algumas informações diferentes. Por exemplo, você tem ali o tamanho do dado, a quantidade de texto, a quantidade de dados que você tem. Você tem um número mágico que é para representar esse arquivo executável. Aí, tirando o cabeçalho, você vai ter texto, dados, tabela de símbolos e bits de realocação. Todos esses 4 aqui são relacionados com a execução do seu programa, desse arquivo propriamente dito. E quando você coloca esse arquivo para executar, ele tem que realizar as instruções que estão indicadas nele, né? Então, nesse cabeçalho, você vai ter algumas informações referentes a isso, e depois você tem as 4 informações ali que vão ser relacionadas com a execução do programa. Cada atributo também, cada arquivo vai ter vários tipos de atributo. Alguns até já comentei, no caso da proteção, né, que é o RWX que você pode utilizar para grupos de usuário. Alguns arquivos você pode definir uma senha, no próprio PowerPoint ou no Excel, aí, no Word, você consegue definir uma senha para esse arquivo. Quem que é o criador do arquivo? Quem que é o proprietário do arquivo? Bits indicando algumas informações do próprio arquivo, por exemplo, se ele é somente leitura, se ele é oculto, se ele é aquele tipo de arquivo do sistema, que quando você manda excluir, o próprio sistema operacional avisa, esse arquivo é um arquivo de sistema que pode dar problema na execução do sistema operacional. Arquivos temporários também, arquivos de travamento, e aí por diante. Além disso,
você tem lá, por exemplo, o momento de criação do arquivo, momento de último acesso, momento da última atualização. Essas três informações aqui, eu posso usar essas informações para tentar obter alguma informação sobre o arquivo. Por exemplo, quando estava falando lá da parte de segurança, comentei da parte do perito forense, da perícia computacional, né, que é quando um policial da Polícia Federal, por exemplo, vai lá e prende o computador de alguém que está sendo investigado. Né. Vamos supor que você pega aí um político que está sendo investigado sobre pagamento de propina em licitação, algo do tipo assim. Vamos supor, o cara vai lá e criou o arquivo para fazer alguma informação, então você tem salvo esse momento da criação, a data e o horário. Aí depois ele vai lá e faz uma alteração, como se o valor que ele ia pagar era R$1.000, ele vai lá e sobe para 5.000, para ele ficar com R$4.000. Então você tem essas informações aqui que conseguem ser extraídas, né? Por alguma dessas informações você consegue saber se um arquivo foi alterado ou não, né? Então aí, só por ler esses atributos aqui de um arquivo que estão armazenados no próprio cabeçalho do arquivo, você consegue algumas informações desse tipo aí, para tentar incriminar, por exemplo, alguém. Então, são alguns dos atributos de arquivo. E com arquivo a gente pode fazer várias coisas, né? As 6 primeiras aqui, mais comum, criar e apagar arquivos, abrir e fechar, ler e escrever. Mas também anexar arquivos, ou seja, eu tenho um arquivo A aqui e eu tenho um arquivo B, eu quero anexar o A no B, colocar o A aqui no finalzinho. Então eu posso fazer esse tipo de informação aí. Além disso, posso procurar no arquivo, posso buscar informação no próprio arquivo, né? Dar um seek aí. Não sei se vocês estão trabalhando com um arquivo já em C, mas você pode dar um seek para buscar uma informação que está salvo no próprio arquivo aí. Posso pegar esses atributos, né? Pegar essas informações que estão no próprio cabeçalho do arquivo para conseguir fazer alguma leitura desses atributos e aí por diante. Alguns desses atributos podem ser mudados, né? Por exemplo, aqueles de proteção que eu comentei, eu posso mudar. Alguns você não consegue alterar, é atualizado automaticamente à medida que você trabalha em cima do arquivo. E renomear, né, mudar o nome do arquivo. A maioria desses sistemas de arquivos, os mais comuns, FAT, FAT32, NTFS e aí por diante, são sistemas de arquivos hierárquicos, ou seja, eu tenho hierarquia entre esses diretórios do sistema de arquivo. Então você tem, por exemplo, um diretório raiz e outros diretórios que, como se fossem, são filhos do diretório raiz. Esse diretório D pode ter outros diretórios aqui embaixo, né? E aí por diante. Quando você pega uma representação mais completa, você tem, de novo, diretório raiz, posso ter aqui um diretório de um usuário e arquivos, pastas de cada um desses usuários. Se você tem uma representação hierárquica desse jeito aqui, com diretórios de usuários, um usuário pode não pode acessar informação de outro usuário. Então, esse usuário A da esquerda só pode acessar essas informações. O B, que é o usuário do meio, só pode acessar essas informações do meio. E o C, que é o da direita, e aí por diante, né? Você tem proteção entre esses usuários aí. E no Linux você tem a mesma representação, né? É só o nome dos usuários que muda, né? Você tem lá bin, etc, lib, user, temp e aí por diante. Cada usuário relacionado a uma função no Linux. Deixa eu ver se vocês já viram isso aqui. Só abrir aqui uma pasta aqui, ó. Para quem mexe aí com comando aqui, com prompt. Abrir uma pasta aqui no D, por exemplo, né? Uma pasta que tem o meu nome aqui no meu computador. E ele está listando aqui,
ó, 0 arquivo e 13 pastas, certo? Só que você conta aqui, ó, Arduino, download, Dropbox 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está marcando aqui 11 pastas só, pelos nomes delas aqui. Só que ele está marcando 13 aqui, ó. Tem ideia do porquê disso daí ou não? Está marcando, contando o nome das pastas aqui, até se eu abrir ela aqui no... Aqui e aqui, ó. Se eu abro ela aqui, 11 itens, né? Só que a hora que eu vou lá, ele mostra, está mostrando lá 13 itens, né? 13 pastas nesse... aqui pelo prompt, né? Tem ideia do porquê disso daí ou não? Quem sabe disso? Isso, é isso aqui mesmo, né? Os 2 pontos e o ponto ali conta também, né? O que é esses 2 pontos? Eles são diretórios também. Só que eles são diretórios que se representa como se fosse ponteiro, né? Então, se eu pegar uma representação desse tipo, deixa eu apagar umas coisas aqui para ficar mais fácil. Se eu pegar uma representação desse tipo aqui, uma representação desse tipo, dentro dessa, vamos supor que aqui é esse quadradinho aí que eu puxei a seta, é uma pasta também. Eu teria mais um diretório, ponto, e mais um para cá, que seria o 2 pontos. Quando eu pego um diretório que é chamado de ponto dentro de uma pasta, é esse mesmo diretório, né? Então, se eu falar, acessa esse diretório ponto que está dentro dessa pasta B, é a mesma coisa que eu estou acessando a pasta B, né? Então, é como se fosse um ponteiro para ele mesmo, né? Então, toda pasta, você vai ter um diretório ponto desse jeito aqui. É uma referência para ele mesmo, né? Já o 2 ponto é uma referência para o pai dele. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, nesse carinha aqui, ó, acessa esse diretório 2 ponto que está dentro dessa pasta do B. Na verdade, ele quer saber quem é o diretório pai do B. Diretório pai do B é o diretório raiz. Então, se eu falasse aqui, acessa essa pasta que é chamada de 2 pontos dentro do diretório B, na verdade você está vendo o pai dele, que é uma referência do pai. Por isso que a hora que eu faço aqui o CD 2 pontos aqui, ó, ele volta para o D 2 pontos, né? Então é porque quem que é o pai do Maurílio aqui nos diretórios, né? É o D 2 pontos. Então por isso que ele volta para o D 2 pontos. Então esse ponto e esse 2 pontos também são diretórios, né? E com diretório, mesma coisa, algumas funções que a gente consegue fazer, né? Criar, apagar, abrir e fechar, as mais comuns aqui do lado esquerdo. Ler, renomear, também mais comum. E mais duas aqui, ó, fazer uma ligação entre diretórios, né? Essa ligação entre diretórios é mais comum quando você está falando de arquivos compartilhados, né? Que seria essa representação aqui, ó. Eu tenho um usuário A, um usuário B e um usuário C. Só que o usuário B e C compartilham o acesso a esse arquivo. Então, os 2 usuários precisam acessar esse arquivo. O que eu preciso fazer? Uma ligação entre esses diretórios, para que esse diretório aqui eu consiga acessar esse arquivo também. Então, isso daí é feito por meio de um comando aí no sistema de arquivo. Além disso, no sistema de arquivo, tinha pulado lá para o final para falar disso, a implementação de um sistema de arquivo, eu preciso saber como eu vou organizar esses arquivos no disco, né? Se eu vou fazer uma alocação de forma sequencial, por exemplo, como eu vou controlar o espaço usado e o espaço não usado, isso é o que tem mais para frente aqui junto com essa organização, como que eu vou controlar o caminho, né? Como que eu vou fazer a implementação desses diretórios, se eu vou usar a árvore direto, esses arquivos compartilhados também, como que eu vou fazer isso daí. Para você organizar os arquivos, você pode ter formatos específicos, né? Mas pensando em um disco propriamente dito, eu tenho essa representação aqui. Então, tudo isso daqui
é um disco, um HD do meu computador. Como se esse HD fosse dividido em 4 partições. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Nesse disco, no comecinho do disco, eu vou ter algo aqui que é chamado de MBR, que é o Master Boot Recorder. Nesse Master Boot Recorder, ele vai estar salvo o caminho para o seu sistema operacional. Então, por exemplo, C2./Windows. Então, a hora que você liga o computador, pensando lá que vocês viram ano passado, lá com o Sidão, no finalzinho do ano, que vocês viram o comecinho aí de arquitetura, a hora que você liga o computador, ele vai buscar nesse MBR o caminho para o sistema operacional. Então, se está salvo lá C2./Windows, está salvo C2./Windows no MBR, ele vai buscar e carregar o sistema operacional a partir desse diretório. Aqui, nesse exemplo, ele tem 4 partições. O tamanho, a quantidade de informação salvo em cada uma dessas partições, você vai estar nessa tabela de partição aqui. Então, aqui vai estar indicando, por exemplo, nesse caso, que tem 4 partições. Em cada partição, você vai ter algumas informações específicas da partição aí do caso. Então, por exemplo, você vai ter ali 2 informações que são para gerenciar e identificar a partição, que são o bloco de inicialização e o superbloco. Um jeito para gerenciar o espaço livre, né, que é como que eu vou saber se uma posição está livre ou se ela está ocupada. Isso tem mais um pouquinho aqui mais para frente. A inode também, que é relacionado ao espaço livre. A inode não é de Mac, tá? É só o nome que tem o inode aí. Qual é o diretório raiz e os arquivos do diretório. Então, para cada uma dessas 4 partições, você vai ter uma representação desse tipo aqui, indicando todas essas informações aí. Aí, para gerenciar, que eu comentei aqui, para gerenciar o espaço livre, alguns jeitos de se fazer isso daí. Primeiro, eu posso usar uma alocação contígua, né, como se fosse sequencial. Então, você pega nessa primeira representação, tem um arquivo A, de tamanho 4, depois um arquivo B, de tamanho 3, C, D, E, F, G, e aí por diante. Quando você apaga um arquivo, nessa representação aqui, apaga um arquivo, se você apaga um arquivo, você vai sumir com todas essas informações aqui. E esse espaço fica livre. Mesma coisa aqui, né? Arquivo F ali de cima. Se eu quiser salvar um arquivo aqui, um arquivo H, por exemplo, e esse arquivo H tem tamanho 3, eu consigo armazenar ele aqui. Né? Então, isso é alocação contígua, sequencial. Né? Você busca uma informação de forma sequencial do disco, né? Esses quadradinhos aí, essas representações seriam os blocos do disco, e cada representação indica um pedaço livre ou ocupado no disco. Estou falando de disco aqui ainda, mas a parte de sistema de arquivo vai acabar hoje, daí amanhã a gente já vai começar o outro capítulo, que é relacionado à entrada e saída. Nesse outro capítulo de entrada e saída, primeiro eu vou comentar lá sobre como que funciona a entrada e saída no computador, junto com o sistema operacional. Depois de falar disso daí, eu vou falar das técnicas de entrada e saída, e depois entra no funcionamento dos dispositivos de armazenamento de entrada e saída. Então vai falar lá como que funciona HD, como que funciona mídias ópticas, CD, DVD, Blu-ray e aí por diante. Depois entra como que funciona a fita magnética, aquela fita antiga lá que parece que ninguém mais usa, mas ainda é utilizado, e tem um pouquinho também do SSD, né, que é coisas mais recentes aí. Então, depois dessa parte do sistema de arquivo, que a gente entra nesses detalhes aí, desses dispositivos de armazenamento de entrada e saída. Só voltando, então, a alocação contígua é um dos jeitos de você gerenciar como vai ser armazenada essas informações. Um segundo jeito, usar lista encadeada. Para a lista encadeada aqui,
Vamos supor que eu tenho algumas posições aqui no HD, né? Algumas linhas aqui indicando algumas posições na memória, no caso no HD. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar uns números aqui só para saber. 6, 7, 8, 9, acho que até o 12 que precisa, pelo menos. 11, 12. Então, ó, como se eu tivesse blocos no HD aqui, eu tenho um arquivo, né? O que é essa alocação por lista encadeada? Ele vai usar uma lista, seria isso daqui, para representar um arquivo, né? Vamos falar, como isso daqui tem 5 elementos nessa lista, vamos falar que o arquivo, as informações do arquivo seria A, B, C, D, E. Então, o arquivo, as informações salvas do arquivo é A, B, C, D, E. Mas onde que ele está armazenado? Então ele fala aqui, ó, que o bloco 0 do arquivo está na posição 4. Então é como se aqui na posição 4 você tem o Azinho, né? O bloco 1, que seria segundo pedaço do arquivo, está na posição 7. Então, do A, o B vem aqui para a posição 7. Depois você vai para a posição 2, que é o C. Depois você vai para a posição 10, que é o D. E o E na posição 12, que seria aqui, não na de baixo. Então, 12 seria aqui. E esse 0 aqui, ó, é para indicar que acabou, né? Para indicar que não tem mais pedaços, não continua mais esse arquivo. Então, para fazer a leitura desse arquivo aí, eu ia ler primeiro o A, depois na lista encadeada ele fala, vai para a posição 7, vem aqui na 7. Depois, na lista encadeada ele fala, vai para 2, teria que subir aqui e ler a 2. Depois, vai para D, vem aqui e lê a D. E depois, aí, que é o último pedaço desse arquivo. Então, isso, alocação por lista encadeada. Então, aqui eu teria uma estrutura específica para armazenar essa sequência desse arquivo, que é o ABCD, que é essa lista que está representada aí. Um outro jeito é usar as próprias informações do arquivo para gerenciar isso daí. Então, é como se nas posições da memória aqui, que é o bloco físico, eu falo, ó, o arquivo começa aqui, começa na posição 4. O Azinho estaria aqui, junto com a informação do A, você tem qual que é o próximo lugar onde você tem que ir. Ah, eu tenho que ir na 7. Então, vem aqui. O B do arquivo estaria armazenado aqui, depois no próprio pedaço da memória, é para ser um B isso daqui, e é para estar na 7. No próprio pedaço da memória vai estar indicando, agora vai na 2. Vem aqui. Aqui estaria o pedaço C do arquivo. Depois vai na 10. Vem para cá. E depois vai na 12, que é aqui. Aí a hora que chega no último pedaço, tem o menos 1. Né? Menos 1 para indicar que o arquivo finaliza ali, não tem mais pedaço desse arquivo. Isso daqui, essa representação quebrada, não quer dizer que o arquivo não está sequencial, né? O formato de representação de um HD, ele é dividido lá em setores, trilhas, cilindros, né? Acho que até já fiz um desenho disso daqui, lá nas aulas presenciais ainda, que representa aqui algo desse tipo, assim, ó, como se eu tivesse aqui setor 1, setor 2, setor 3 e setor 4. Toda essa volta aqui, 1, 2, 3 e 4, é uma trilha. Então, às vezes, essas informações estão quebradas olhando desse jeito aqui, mas elas podem estar no mesmo cilindro, na mesma trilha, que aí fica mais fácil para você ler. Olhando aqui, ela parece ser algo bem mais trabalhoso de você ler. Mas, como o disco tem um formato específico de representação, a hora que você vai para ele, acaba ficando mais fácil de você fazer essas leituras. E o último tipo aqui de jeito de gerenciar os arquivos e se está ocupado ou não, são os inodes, né?
Esses inodes é uma estrutura no próprio arquivo, no próprio cabeçalho do arquivo, indicando onde está cada uma das partes desse arquivo. Né? Então você vai ter lá o bloco 0 do arquivo vai estar em uma posição, bloco 1, 2, 3, 4 e aí por diante, e uma representação de todos esses blocos do seu arquivo para saber onde que ele está localizado essa informação. Então aqui você gerencia essas informações direto pela estrutura e pelo cabeçalho do seu arquivo. E aqui o finalzinho, como a parte dos arquivos compartilhados, né? Que eu comentei lá, que eu preciso representar uma ligação entre esse arquivo e o diretório lá de cima, que é uma operação com os diretórios que eu preciso fazer. E só, né? Já comentado aí que o sistema de arquivo é pouca coisa, ó. Acabou já. Não tinha colocado ali ainda a atividade, né? Vou só pegar aqui, um Ctrl+C, Ctrl+V. E volta a editar. Uma perguntinha simples hoje aqui, para vocês precisam olhar uma informação no computador de vocês aí só. Não copiou. Não copiou. Acho que outra aula também não copiou. Copiar, colar. Olha lá, não cola. Não gosto de colar. Vamos digitar. Aqui, ó. Então a pergunta, qual a quantidade de pastas e arquivos no seu computador? De acordo com essa quantidade aí, ó, utilizando esses dados, qual a importância de um bom sistema de arquivos? Utilizando esses dados, explique em um parágrafo qual a importância do sistema de arquivos. Né? Como que eu faço para ver a quantidade de arquivos do computador? Só clicar com o botão direito em cima aqui, né? Ó. Está aqui no D2 ponto, clique no botão direito em cima, você já vai ver a quantidade. Né? Pastas e arquivos. Então, essa quantidade aí vai influenciar o que você precisa fazer com o seu sistema de arquivo. Né? A função do sistema de arquivo depende dessa quantidade de arquivos e pastas, certo? Então, só responder essa perguntinha aí e fechar o conteúdo da parte do sistema de arquivo. Daí amanhã a gente começa entrada e saída. Entrada e saída aí, acho que até o capítulo aí tem mais informação do que o de processos ou de memória, que tinha bastante coisa aí, certo? Acho que vai umas 3, 4 aulas aí para a gente finalizar ele. Alguma dúvida aí? Senão já encerra aqui, ó.